Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Jean Oddi, Zé Elias e o Zinho. Zinho elogiando o trabalho do Renato Gaúcho, dizendo que o Fluminense é o melhor brasileiro no Mundial. E eu concordo com o Zinho, né? O Fluminense tem jogado muito, está nas quartas de final. Agora tem a pedreira amanhã pela frente, que é o Al Hilal. Mas é jogar de igual para igual, buscar a vitória e garantir a vaga aí na semifinal do Mundial. O Fluminense já está fazendo história de estar entre os 8 classificados, mas quem sabe aí chegando na semifinal, depois na final e quem sabe aí conquistando esse título inédito. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto com notícias atualizadas do Fluminense. Os técnicos brasileiros, dessa ajuda do Thiago Silva, também falando que estudou bastante o adversário e considerando o Fluminense o patinho feio, o menor orçamento entre todos os clubes que estão disputando as quartas de final do Mundial de Clubes. Em relação ao Al Hilal, o time fez um treino agora à tarde em uma universidade aqui na Flórida. Treino mais curto, a gente tem imagens da tempestade que também caiu lá no treino do Al Hilal. A imprensa estava toda preparada para cobrir esse treino, estavam previstas entrevistas antes do treino, só que aí de repente caiu uma tempestade, todo mundo teve que sair correndo, se abrigar onde fosse, para não cair aquela chuva, não se molhar tanto, e aí as entrevistas foram canceladas e o treino do Al Hilal, que estava previsto para começar logo depois das entrevistas, acabou sendo adiado. E aí, com novas previsões de novas tempestades, o treino teve que ser mais curto, menos de 1 hora de treino. Então, foi um treino muito rápido do Al Hilal na véspera dessa partida. Então é isso, para a hora do jogo amanhã, tem previsão de tempestade também. Eu vou sair um pouco aqui para mostrar, olha, você pode ver, William, tá tudo alagado ali atrás. Esse é o estacionamento do Camping World Stadium. Tá tudo alagado. E amanhã a previsão para o jogo também tempestade na hora do jogo. Então a gente espera que as nuvens ajudem, contribuam para essa partida, porque a gente sabe que com raios o pessoal paralisa aqui os jogos. Mas nesse momento chove muito aqui em Orlando e a gente vai vendo aqui que a situação está complicada aqui em Orlando, na Flórida, William. Mendel, eu vou liberar você. Muito cuidado, viu? Eu assisti um filme chamado Predadores Assassinos. É um negócio terrível, rapaz. Alaga tudo na Flórida e aí os crocodilos, eles começam a atacar a cidade. Você toma cuidado, viu, meu filho? Deve ser muito bom esse filme. É terrível. Você toma cuidado. Quando eu falei terrível a situação, eu filme também. Cuidado aí, viu, Mendel? Um abraço pra você. Agora, atenção... Saindo do Evergrande, né? Isso. Atenção... Bom, o estádio não é coberto, certo? Não. Então... A gente viu que tem raio lá. A gente viu relâmpago lá, viu tudo. Ainda, inclusive, na passagem agora do meio. Então, quando eu digo que o linha de passe é depois do jogo, é porque realmente ele é depois do jogo. Porque o jogo pode acabar no horário, independentemente de prorrogação, ele pode demorar 1 hora, 2, tá, Jean? Se prepara amanhã, tá? Tô sabendo. Que a gente pode ter que ficar... Não, só vai ser chuva, então se chover... O problema é assim, tem que deixar claro, né? Eu morei lá nos Estados Unidos, eu passei por isso. O problema não é a chuva. É raio. A previsão é assim, raio, trovões, essas coisas, aí que tem o sinal, o alerta, é o Tropical Storm, né? Então... Tropical Storm. Agora, se for só a chuva, vai ter jogo. Vai ter jogo. Eu acho que isso tem sido um problema. A pessoa pegou no pé do Maresca, que deu declarações bastante fortes. Mas ele não está errado. Ele não está errado. Ele não está tá certo. errado, a gente tem uma Copa do Mundo de seleções no ano que vem nos Estados Unidos. E se um evento como a Copa do Mundo de Clubes é considerado um evento teste, e você teve que, até agora, interromper 6 ou 7 jogos, às vezes por mais de 1 hora, esse é um problema. Se chama evento teste, você está testando algumas coisas. E essa é uma coisa que precisa ser considerada. Como se resolve? Se você vai ter que mudar para o estádio em que você fecha completamente e não jogar nesses estádios, se você vai ter que sair dessas cidades. O jogo do Bayern e PSG vai ser em Atlanta, que é... Exato. Então, assim, não vai ter problema. Eu acho que isso precisa ser considerado. Existem problemas no tal evento teste
da Copa do Mundo, que é essa Copa do Mundo de clubes, que não estão saindo, acho que como se imaginava. Isso vai ser uma questão séria e ela precisa ser analisada para a próxima Copa do Mundo. E o Maresca tem toda a razão de reclamar como reclamou. E o Fluminense é o patinho feio dessa fase? É isso aí? Tá certo, Renato? Não, assim, dos brasileiros que foi para lá, não era o considerado favorito, né? Entre os brasileiros. Caiu num grupo, comparando com o do Botafogo, mais acessível para ele classificar. Mas não é o time que todo mundo acreditava que chegaria, que passaria, e como passou, né? Para essas quartas de final. Então, assim, se analisando todos os times que estão, tem o Borussia, que ele jogou melhor que o Borussia, né? Mas, assim, a análise não é o Fluminense como um grande favorito. Inclusive, para a maioria das pessoas... Para a maioria das pessoas, eu acho que está 50% contra o Al Hilal, mas você falou isso. A maioria estão considerando o Al Hilal o favorito no jogo. Acho que se fizerem uma lista de chances de título, se a gente for ordenar aqui, talvez o Fluminense fique na última colocação. Então a fala do Renato, nesse ponto... Vou chegar lá. Nesse ponto, eu acho que ela está correta. E é claro que ele quer isso. Ele quer ser visto como... E é onde ele trabalha o elenco, né? E tudo mais. Exato, ele tem um monte de coisa para... Agora, também é verdade que na hora que ele vai pegar o Al Hilal, nas quartas de final, esse querer ser visto como o azarão, o patinho feio, o underdog, como disseram o Zupa e o Linares, acho que diminui um pouco essa questão. Você pode até dizer que o Al Hilal tem um ligeiro favoritismo? Acho que pode. O Zinho falou 50%. Para cada um. Se não for isso, a diferença ela é pouca a favor do Al Hilal. Eu colocaria um pouco a favor do Al Hilal. Mas não dá para você também dizer, eu sou aqui, a minha chance de passar. Não é que você está pegando, né, uma potência do futebol europeu, não é que eles seriam, mais caros. Não é que seria uma zebra, né? Não, então. Porque quando fala patinho feio, está se colocando numa condição de zebra. Zebra, se passar é uma zebra, está tirando todo o mas ele fala patinho feio das quartas. Sim. Então eu não acho nesse duelo. Não é no duelo, ele está falando de maneira geral, que talvez seja um time que as pessoas não imaginassem que estivesse onde está. E aí eu concordo com ele. Ele está só tirando peso ali? Da porta para fora? Mas ele está sendo inteligente. Ele está usando a situação para motivar os jogadores, para trabalhar a cabeça dos jogadores, para, olha, vocês têm que aproveitar essa oportunidade, a chance. Tem aí um vídeo bem legal na internet, ele falando com os jogadores, eu gostaria de estar no lugar de vocês, aproveitar a oportunidade. E eu acho que é assim que você tem que trabalhar. Tem as questões táticas que eu já vinha falando há um bom tempo aqui em relação ao Renato, que o Renato é um cara inteligente, tem pessoas que estão ao lado dele, que são pessoas preparadas também, tem o lado dos jogadores que, como ele falou ali, e o Renato acho que sempre teve isso ao longo da sua carreira como treinador, e a gente percebe, né, o lado do ser humano de troca de ideias com o treinador, né, e jogadores ali. Eu acho que o jeito do Renato de ser dá essa possibilidade ao jogador para fazer o que o Thiago fez. Vamos colocar 5, vamos fechar aqui, o que você acha? Não, beleza, vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir, todos juntos, beleza. E eu acho assim... as pessoas se enganam muitas vezes. O fato de ele não falar, porque nós estamos nos externos flutuantes, são box to box, essas coisas, as pessoas muitas vezes menosprezam isso. O Renato conseguiu vender a imagem do Grêmio de 2017 a 2020, quando ele saiu, 2020 ou 2019? 20, ele ficou 3 anos. 19 ele ainda pega aquele jogo contra o Flamengo então, lá. Ele conseguiu vender e passar a imagem do Grêmio campeão da Libertadores de 2017. A forma como ele conduzia as situações... No começo de 21, ainda estou lembrando. A forma como ele conduzia as situações, as entrevistas, a maneira como ele direcionava, chamava atenção para ele e tal. Ninguém prestava atenção que o Grêmio estava passando por reformulações, ele tirava o jogador, colocava jogadores jovens, jogadores surgiam, eles vendiam os jogadores e tal. Ninguém, de certa forma, percebeu isso, ou se percebia, atacava muito mais o Renato em relação a isso. O Renato, há muito tempo, mostra que tem boas condições, que tem capacidades, né, equivalentes a ser um bom treinador. E eu acho que ele vem só comprovando isso com o time que tem, a maneira como joga. O Fluminense é um time muito competitivo. O Fluminense ele consegue armar a forma de colocar o Fluminense em campo para ser um time competitivo, para ser um time para bater de frente. Mas em cima do que ele falou, vamos pensar aqui. Xabi Alonso, Maresca, Inzaghi, Koeman, Luiz Henrique, eles fariam melhor do que o Renato?
Porque, assim, o que ele falou ali, tô pegando os caras que estão nesse momento aí nas quartas de final. Company, né? Company, então. Cara, Você faria o melhor? Essa coisa de querer aumentar o seu tamanho, a sua capacidade, baseado na nossa falta de qualidade, numa série de problemas do futebol brasileiro, porque isso, no fim das contas, é exaltar os problemas do futebol brasileiro. Eu nunca vou concordar com... Eu quero ver, vem jogar aqui nos campos esburacados. Não, cara, futebol, em tese, você não joga em campo esburacado. Quero ver, vem jogar aqui a cada 2, 3 dias. Não, em futebol, em tese, você não vai jogar a cada 2, 3 dias. Então, é um movimento comum de vários treinadores de dizerem, não, pera lá, então, veja bem, bom é o técnico que trabalha nessas condições terríveis às quais os técnicos brasileiros são submetidos. Isso, para mim, é um argumento que eu não gosto, porque eu acho que, em vez da gente fazer um esforço para melhorar as coisas por aqui, a gente diz, não, é que aqui a gente é melhor, porque e acho que não tem nada que nos comprove sobre isso. Inclusive, acho que o futebol brasileiro evoluiu muito do ponto de vista tático, gostem ou não os técnicos brasileiros, em boa parte deles, pelo menos. Acho que isso já está mudando, porque a gente já tem técnico brasileiro muito consciente sobre essas mudanças, mas o futebol brasileiro evoluiu muito do ponto de vista tático nos últimos anos, graças à chegada de treinadores estrangeiros. E eu acho que os resultados falam por si. A gente não precisa, né, assim, falar do Jorge Jesus, falar do Abel Ferreira, é chover no molhado, mas não são só eles também. Então, eu acho que essa coisa de querer aumentar a sua avaliação baseado nas deficiências do futebol brasileiro, eu não concordo, porque eu acho que o futebol, o melhor futebol, aquele jogado nas condições ideais, que infelizmente, por uma série de problemas da CBF, aí não é culpa do Renato, não é culpa dos treinadores, mas sobretudo da CBF, não é o melhor, aqui não é o melhor padrão para a gente avaliar quanto um técnico é bom, quanto um técnico não é bom. Então, talvez o Renato indo para lá, ele poderia ser melhor. Então, e ele talvez tivesse ido. O Vanderlei Luxemburgo... Por que o Vanderlei Luxemburgo foi para a Europa? Aí você pode dizer, não deu certo. Tal. Por que o Filipão foi para a Europa? Por que esses caras... Por que o Tite queria ir para a Europa? Porque, assim, eu estou dizendo, esses caras, assim, ninguém aqui... Você pode gostar, você não pode não gostar do Luxemburgo pessoalmente, você pode não gostar, podia não gostar do Filipão pessoalmente, pode até não gostar do estilo de jogo, mas os caras cuja qualidade como treinador eram aqui em cima, no mais alto nível, esses caras foram. Um foi treinar o Real Madrid, o outro treinou o próprio Chelsea. Então, assim, esse negócio também de exaltar o seu trabalho por causa das suas deficiências ou das dificuldades que você tem. E o Renato, ele é especialista em fazer isso. Eu lembro no Grêmio que ele fez um trabalho excepcional. Ele passava todas as entrevistas coletivas falando do dinheiro do Flamengo, dos milhões que o Flamengo... Aí ele foi para lá. Aí ele foi para o Flamengo. E ele teve, né, nas mãos o elenco que ele dizia que era infinitamente superior ao dele e tal, e a gente não viu esse trabalho tão espetacular. Eu não estou querendo desmerecer o Renato, tá? Eu só acho que, assim, às vezes também as figuras do futebol se colocam num patamar absurdo, como... E tem muito jogador, o técnico, jogador na Europa que faz isso. O Ibrahimovic, por exemplo, que sempre que se coloca como jogador, assim, é um pouco da personalidade, é um pouco fanfarronice, mas nesse caso me pareceu que ele falou sério. Eu, sinceramente, não vou muito ao encontro do que ele disse, não. Você acha, Zinho, que daria certo um Renato lá fora, mais do que um gringo vindo para cá? Assim, é muito complicado, né, de você fazer essa análise sem ver o trabalho lá. Eu acho que, assim, primeiro ele tem que saber o idioma da onde ele vai. Vai trabalhar, primeiro, tem o inglês fluente, né? Para essa comunicação com o atleta. Italiano, espanhol. Como é o dia a dia do trabalho no Manchester City, né? Porque tem um staff muito grande, tem uma metodologia de trabalho diferente da que ele vive no Brasil, né? Então, é tudo uma questão, assim... O Renato Gaúcho é bom treinador, eu acho ele bom treinador. Sim. Mas dizer que ele indo para lá só porque os caras contratam os melhores jogadores é certeza dele ter sucesso, acho muito difícil analisar isso. Porque ele está indo para um outro país, para uma adaptação cultural, que os atletas têm um estilo de vida diferente do que tem aqui. Essa comparação de locais, eu não gosto muito de comparar isso.
Eu gosto de comparar o seguinte, o trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense no Mundial é maravilhoso. Isso eu posso falar. E não é uma comparação. Eu tô falando dele. É uma comparação avaliação sobre o trabalho dele. com ele. O do Luiz Henrique é maravilhoso, é campeão da Champions League. Eu não quero comparar treinador, eu quero elogiar o trabalho do Renato. E aí eu não concordo ele querer ir para essa linha, porque não me elogiam. Ô, Renato, eu te elogio aqui todo dia. O que ele foi elogiado depois desse jogo, não né? serve o meu elogio, meu parceiro? Então, assim, fica muito preocupado em quem o critica e acaba esquecendo de quem o elogia. E eu aqui faço elogios ao Renato, como o Zé Elias fez também. O Fluminense é o melhor brasileiro no Mundial. E era o que menos se acreditava. A gente acabou de falar. Para mim é o melhor. Porque era o que menos se acreditava e que tinha menos recursos para chegar onde chegou. E nos duelos gigantes, ele foi superior aos adversários. O Fluminense contra o Borussia foi melhor e contra a Inter foi melhor. O Flamengo foi melhor contra o Chelsea, foi pior contra o Bahia. O Palmeiras foi melhor contra o Porto e ainda não encarou outro europeu. Eu estou falando dos duelos gigantes contra os europeus, que são tão temidos. O Renato deu resposta com o time dele nesses duelos. E aí eu quero aplaudir e elogiar o trabalho que ele faz até aqui. Só que agora ele tem um duelo contra um europeu que é da Arábia. O europeu da Arábia. Porque são muitos jogadores. Eu copiei o Zé Elias. Zé Elias que falou isso ontem. E eu dou mérito a... aprendi isso com o meu pai. Roubei... É o roubei técnico não. vice-campeão europeu. Só isso. Mas você foi muito bem na sua colocação. É um europeu que joga... Na Arábia. Você vai fazer o cara a cara. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o trabalho do Renato Gaúcho à frente do Fluminense. Realmente o Renato tem feito um ótimo trabalho. E o Thiago Silva também, né? Thiago Silva, um monstro, ajudando o Renato Gaúcho aí, como foi na última partida. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer as últimas notícias do Fluminense. Laranjeiras liberada, pessoal, nessa sexta-feira. Casa Laranjeiras abre novamente para receber torcedores nas quartas do Mundial de Clubes. Então a torcida promete uma grande festa nessa sexta-feira nas Laranjeiras para apoiar o Flusão. Trazer agora aqui o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho declara que o Fluminense está atento aos contra-ataques da equipe do Al Hilal. O Al Hilal é muito rápido, o Al Hilal. Principalmente ali o Malcom, né? Malcom tá voando no Al Hilal. Tem que estar de olho e tomar cuidado. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, trazer mais uma notícia aqui do Fluminense. Martinelli projeta jogo decisivo do Fluminense e exalta a dupla, eleva o nosso nível. Tá aí Martinelli, ótimo jogador e com certeza aí vai estar na partida dessa sexta. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.